E aí, pessoal, vamos dar início à aula de número 67 da NBR 6122 de 2019. Vamos terminar nessa aula o capítulo número 9, Desempenho das Fundações. Espero que estejam gostando, que estejam compartilhando a informação com seus colegas. Vem comigo para essa aula. Então, pessoal, vamos para a nossa aula de número 67 da NBR 6122 de 2019. Meu nome é Christian Porcino, sou engenheiro civil com mestrado, doutorado, especializações na área técnica, tenho uma empresa de projetos que trabalha na área de projetos estruturais, de fundações, de contenções. Estamos caminhando por essa NBR, a NBR em pauta deste canal, que é Projeto e Execução de Fundações, que é a 6122, que foi promulgada em 30 de nove de 2019, estamos finalizando com esta aula de número 67, o capítulo 9, Desempenho das Fundações. Essa é a parte 3. Vamos fazer uma retomada de tudo que a gente já falou desse capítulo 9, para a gente poder fazer assim, uma conclusão com chave de ouro desse capítulo, e na próxima aula já falar do capítulo 10, fechando os capítulos da norma, para depois entrarmos nos anexos, que são anexos que tratam da parte executiva dessa norma, que vão nos dar informações muito importantes, como projetista, como executor, como empreendedor, como dono, como verificador, como fiscal. É importante a gente ter todas essas informações. Buscamos sempre esse moto, né, de que quando a gente é forte na teoria, a gente é forte na hora de resolver problemas. Se eu conheço as teorias, conheço as suas origens, conheço todos os seus impactos, tudo aquilo que me dá as formulações corretas, as teorias que me dêem informações do estado da arte, daquilo que eu trabalho, eu consigo ser forte na hora de resolver problemas. E a gente até destaca, né? Eu sou forte também na hora de evitar os problemas. E a gente evita problema conhecendo do assunto que a gente trabalha. E essa área técnica mais ainda, né? Nós precisamos ter um conhecimento prático, conjugado com conhecimento teórico, porque essa teoria me faz conhecer a parte prática de uma forma segura, de uma forma consistente, né? E o que é esse desempenho que fala esse capítulo 9? Qual que é o conceito da palavra desempenho, né? Né? E aí vale o seu sinônimo performance, né? Um conjunto de características ou capacidades de comportamento e rendimento de alguma coisa, né? Aqui, de indivíduo, de uma organização, de um grupo de seres humanos, de animais, de outros seres vivos, máquinas, equipamentos, produtos, sistemas, empreendimentos ou processos, né? Em especial quando a gente compara com um valor, né, com uma meta, com uma expectativa previamente definida. No nosso caso, o desempenho das fundações né, exatamente esse conjunto de características ou capacidades de comportamento e rendimento de uma fundação, comparado a um valor prévio, a uma comparação já definida previamente para a expectativa que nós temos de funcionamento daquela determinada fundação. Isso é importante para nós. Na norma, praticamente, né, basicamente, ela nos alerta a respeito, no item 9.1, né, dos requisitos dessa análise de desempenho. Então, o desempenho das fundações é verificado por meio de, pelo menos, o monitoramento dos recalques, né? Pelo menos isso, ou seja, no mínimo, a parte mais, vamos falar assim, pequena dessa análise, dessa verificação de desempenho monitorar os recalques das estruturas, né? Isso é obrigatório quando? Em 3 casos, né? Estruturas nas quais a carga variável é significativa em relação à carga total, tais como silos e reservatórios, né? Estruturas com mais de 55 metros de altura do piso do térreo, na verdade são 4, né? Do piso do térreo até a laje da cobertura, relação à altura, largura menor dimensão superior a 4, e para fundações e estruturas não convencionais, novas, né, criadas, né, por algum motivo, a nossa criatividade, a nossa inovação cria algumas situações particulares onde eu posso ter que fazer essa análise, né? Pode também ser necessário monitorar outras grandezas, não só o recalque. Dependendo do assunto, dependendo da característica da minha estrutura e da minha fundação, eu preciso
monitorar deslocamento horizontal, desaprumo, tensões, integridade, isso é importante também. Projeto de fundações deve, né, estabelecer esse programa de monitoramento. Então, é o projetista de fundações o responsável por esse programa de monitoramento. Então, portanto, o projetista seja responsável por isso. Então, não tem que delegar essa função a outro profissional. Nós temos a responsabilidade de definir esse programa de monitoramento, incluindo, no mínimo, né, referência de nível, que tem necessariamente ser uma referência indeslocável a ser utilizada, senão não faz sentido. Se a minha referência também desloca, eu estou medindo uma coisa maluca, né? Eu preciso ter uma referência de nível indeslocável a ser utilizada. Precisão das medidas, eu preciso informar. Eu quero qual precisão nessa medida, né? A frequência e o período em que as leituras vão ser realizadas. Eu preciso definir. Isso precisa estar bem claro nesse programa de monitoramento, né? Ele precisa estar bem claro para nós isso aí. Beleza. O solo de apoio de sapatas e tubulões deve ser aprovado por um profissional habilitado antes da concretagem. Nós já falamos sobre isso, né? A importância disso está bem claro na norma. Deve ser, então é obrigatório que um profissional habilitado, ou seja, ele tem que ter habilidades comprovadas para esta função, deve aprovar o solo de apoio de sapatas e tubulões antes da concretagem dessa fundação. Então, eu preciso registrar isso. Alguém aprovou, alguém assinou, alguém comprovou que o solo de apoio das sapatas e tubulões está conforme, né, antes da concretagem da minha fundação. Então, isso é importante, é um ponto importantíssimo dito no 921 aqui da norma, né? Em caso de dúvidas, então, nesse momento, na hora que vamos executar esta comprovação, essa análise do solo de apoio de sapatas e tubulões, caso eu tenha dúvida, devem ser programadas provas de carga em placas ou nos tubulões, né, que simulem o comportamento desse elemento, levando em consideração o efeito de escala natural desse tipo de ensaio, né? Fundações em estacas agora, né? Fundações em estacas, lá no 922, quantidade de provas de carga. A gente falou isso bem destacado na última aula, estamos revendo para a gente caminhar para o final. É obrigatória a execução de provas de carga estáticas de desempenho, então ela é obrigatória. No decorrer do estaqueamento, então isso tem que ser feito à medida que eu vou executando o meu estaqueamento, para ter tempo hábil de alguma ação, caso seja necessária. Essa ação vai ser importante, proativa, acontecer. Por isso que é obrigatória a execução de provas de carga, estáticas de desempenho, no decorrer do estaqueamento, em obras que tiverem um número de estacas superior ao valor especificado na coluna B. E aí, gente, a coluna B dessa tabela 6, ela, em função do tipo de estaca, eu tenho um número total de estaca a partir do qual eu tenho essa obrigatoriedade desse ensaio, né? Então, aqui, por exemplo, estaca de aço são 100, né? Estaca raiz são 75, trado vazado segmentado são 50, né? Então, você vê a exigência da norma em relação a isso, eu preciso estar de olho nessa tabela. Nós vamos alertar depois alguns outros aspectos dessa tabela. Quando atingido o limite de exigibilidade de provas de carga de desempenho da tabela 6, o número de provas de carga deve ser estabelecido da seguinte forma. Então é o seguinte, ó, passei lá daquele número da coluna B da tabela 6. Como é que eu calculo, então, a quantidade? Já sei que é necessário. E qual a quantidade que é necessária em função disso? Eu vou calcular da seguinte forma. Eu vou pegar 1% do número total de estacas da minha obra, né? Arredondando para uma casa decimal. Então, eu vou pegar lá, qual que é 1%? Calcular 1% da quantidade. Vou arredondar para uma casa decimal e depois, em seguida, arredondar o número obtido conforme o arredondamento normal e natural da matemática, com uma casa decimal, né? Para o número inteiro mais próximo, considerando o dígito 5 sempre arredondado para cima. Então, é um arredondamento convencional da matemática. Primeiro eu faço a conta, deixo com uma casa decimal, olho aquele número com uma casa decimal, arredondo para cima, de 5 para cima, arredondo para baixo, de 4 para baixo. E isso, naturalmente e tranquilamente, é feito de uma forma bem tranquila e bem matemática, né? Incluir-se nesses 1% aí é importante.
as provas de carga executadas conforme aquele item lá do capítulo 6, que é o item 62122, que foi a resistência determinada por provas de carga estáticas executadas na fase de elaboração ou adequação do projeto. Então, nesse 1%, a gente vai incluir essas provas de carga eventualmente executadas no início para projeto. Né? Então, eu tenho esse direito. Né? A quantidade de estacas a ser considerada é a soma das estacas de todas as edificações da obra. Esse ponto ele é importante para esclarecer dúvidas que existiam. Eu considero aquela guaritinha que tem ali, eu considero aquela edificaçãozinha menorzinha que está ali. O que a norma nos deixa claro nesse ponto? A quantidade de estacas a ser considerada é a soma das estacas de todas as edificações da obra, mesmo que de diferentes tipos. Então, eu posso ter uma estaca diferente ali, outra diferente acolá, mas eu tenho que levar em consideração todas as edificações da obra. Todas as edificações da obra são necessárias de ser analisadas como quantidade de estaca necessária para ensaio. Eu preciso ter esse esclarecimento normativo de dúvidas que realmente são comuns no dia a dia. Mas tem outra dúvida. Inclui-se as estacas de periferia, então está falando tem que incluir, e das demais construções da obra, não consideradas as estacas exclusivamente de contenção e de muros de fechamento. Eu tenho estacas de periferia que também trabalham como contenção, mas que um pilar nasce delas. Essa eu tenho que considerar. Tá? Eu não considero as estacas exclusivamente de contenções e de muros de fechamento. Eu posso excluí-las da minha conta, tá? Isso é legal também da gente ter em mente, né? Quando atingido o limite de exigibilidade de provas de carga de desempenho, tabela 6, pelo menos uma prova de carga estática ou ensaio de carregamento dinâmico devem ser feitos nas estacas da edificação principal da obra. Então, quando eu atingir, somei lá todas as edificações, todas as estacas executadas no meu empreendimento, e ele está me falando assim, pelo menos uma tem que ser lá no prédio principal, né? Na edificação principal da obra. Isso é exigência da norma, devem ser feitos nas estacas da edificação principal da obra. Porque o convencional, gente, é a gente até procurar alguma estaca que me facilite a execução, ou em função de cronograma, em função da minha correria, em função da facilidade de chegar ao equipamento em algum ponto da obra para executar o ensaio. Mas a norma me coloca esse ponto aqui importante de ser levado em consideração, devem ser feitos nas estacas de edificação principal da obra, pelo menos uma prova de carga estática ou ensaios de carregamento dinâmico. É necessária a execução de prova de carga, isso aqui é um ponto importante, às vezes deixado de lado. Às vezes a gente fala muito da coluna B e esquece da coluna A. A coluna A existe, ela está ali por um propósito, né? E a gente esquece até na hora do cálculo de verificar a tensão de trabalho na estaca, é fundamental para eu analisar essa tabela 6 no que tange a coluna A. Então é necessária a execução de prova de carga, ou seja, eu tenho que executar uma prova de carga, qualquer que seja o número de estacas da obra. Olha que importante. Então, aquela situação da coluna B, ela não é descartar a necessidade do ensaio, ainda não. Eu posso ter uma quantidade menor de estacas do que está na coluna B, mas eu ainda posso ser obrigado a fazer ensaio se eu prestar atenção na exigibilidade da coluna A. Então, eu preciso ficar de olho nisso para avaliar realmente que, mesmo com um número pequeno de estacas, se ela tiver uma tensão de trabalho superior aos valores indicados da coluna A da tabela 6, eu tenho necessidade, eu preciso fazer ensaio nessa estaca, né? Se elas forem empregadas com essas tensões maiores do que eu está mostrando aqui nessa coluna A em MPA aqui, tá, gente? Então, o que eu estou falando? Se eu tenho uma estaca pré-moldada, mesmo que a minha obra tenha, por exemplo, 80 estacas somente, ou seja, o critério da coluna B não foi atingido, eu não teria que fazer ensaio obrigatório. Mas uma das minhas estacas, ou algumas das minhas estacas, eu tenho uma tensão de trabalho
superior a 7 MPa, para o caso da pré-moldada, por exemplo, eu tenho a obrigatoriedade de executar um ensaio, e assim sucessivamente em função do micro estaca 15, Strauss 4. Então, esse cuidado, esse critério de cálculo precisa existir na minha memória de cálculo como projetista. E eu preciso deixar isso bem claro, porque isso é critério de definição se tem que ter ensaio ou não. Ou até mesmo para a gente conversar com o nosso cliente, essa estaca está muito carregada, ela tem uma tensão muito alta. Talvez, ou né, muito melhor a gente adicionar uma estaca a mais ao bloco, equilibrando essas tensões e reduzindo, para não ter necessidade de um ensaio numa estaca, e também para não ter necessidade de uma estaca estar tão carregada ao ponto de superar essa tensão. Né? Então, isso também é muito importante para nós. Excelente a gente verificar isso. Então, nas obras em que os carregamentos principais provenientes da estrutura, nas condições de utilização mais frequentes durante a vida útil, forem os esforços de tração ou esforços horizontais, preste atenção. Convencionalmente, o normal é a gente ter esforços de compressão aí no dia a dia das edificações residenciais, industriais, né? Isso é uma coisa mais palpável, né? Mais do dia a dia desse tipo de obra. Mas o que a norma fala? Se eu tiver esforços de tração ou esforços horizontais, é obrigatória a execução de prova de carga específica tração ou esforço horizontal com os mesmos critérios dessa subseção no que tange as necessidades desses ensaios. Então, isso é muito importante, né? Em obras de arte, que são as pontes e viadutos, com vão superior a 30 metros, vão grande, né? Superior a 30 metros, ou mais de 3 vãos, ou seja, 4 linhas de apoio, é obrigatória a realização de ensaio de prova de carga estática ou ensaio de carregamento dinâmico. Eu estou legislando na norma aqui para nós o problema das pontes, né? Das obras de arte especiais, pontes e viadutos com vãos acima de 30 metros, e com mais de 3 vãos, ou seja, 4 linhas de apoio. Isso é obrigatório, então, eu realizar os ensaios, né? Interpretação da prova de carga. Eu estou falando de fundação em estacas e estamos falando lá do item 9.2.2.2, interpretação da minha prova de carga. O desempenho é considerado satisfatório quando forem simultaneamente verificadas as seguintes condições. A norma está me falando, eu vou aprovar o desempenho da minha fundação se acontecer ao mesmo momento as seguintes considerações. O quê? Fator de segurança mínimo deve atender às condições especificadas na nota D da tabela 6. O que essa nota D fala, gente? Aqui, nota D da tabela 6. As provas de carga executadas exclusivamente para avaliação de desempenho devem ser levadas até que se atinja pelo menos 2 vezes a carga admissível ou até que se observe um deslocamento que caracteriza a ruptura. Caso exista a prova de carga prévia, aquelas lá do capítulo 6, né? As provas de carga de desempenho devem ser levadas até que se atinja pelo menos 1,6 vezes a carga admissível ou até que se observe um deslocamento que caracteriza a ruptura. Então, aqui é um detalhe. Se eu fiz prova de carga lá no início, eu não necessito levar a minha prova de carga de análise de desempenho até 2 vezes. Eu posso levar até 1,6 vezes, né? Então, isso é importante. Se esse valor não for obtido, a interpretação dos resultados da prova de carga deve ser feita pelo projetista de acordo com o especificado em 8.2.1.1, item provas de carga, né? Então, isso é importante para nós, a gente analisar, extrapolar, verificar, né? Analisar a partir de vários métodos, foi o que a gente traçou aí nesse item 8.2.1.1, essa interpretação a partir de uma prova de carga ou extrapolação, né? Então, isso é importante a gente analisar, é importante a gente concluir a respeito dessa informação. O cuidado que eu estou alertando aqui a vocês nesse momento é que quando a norma NBR 6122/2019 foi promulgada, ainda era válida a NBR 12.131/2006, prova de carga estática, método de ensaio.
Essa norma foi cancelada. Em substituição a ela, nós temos hoje a NBR 16903. Então, numa próxima revisão da norma 6122, vai substituir aquela norma por essa. Mas nós temos que tomar os cuidados. Quando a gente falou de referências normativas, a gente falou, ó, esta norma na mais atual versão. Então, quando você faz uma referência de outras normas, eu preciso consultar a mais atual versão. E se, por um acaso, há alguma norma que foi cancelada, eu preciso adotar aquela que representa, né, que substitui aquela norma. No caso aqui, prova de carga estática em fundação profunda, é a norma 16903. Tá? Isso é um alerta muito importante para nós, para a gente não dar bobeira com essas coisas de norma cancelada, norma substituída, norma revisada, norma que é referência e foi revisada. Eu tenho que estar atualizado em todas as normas. E uma consulta ao site da ABNT, quando eu vou usar essas referências, é importante, porque o site ABNT ele fala para a gente, ó, cancelada em 29/9/2020, substituída por 16903/2020. Ela foi cancelada no dia 29/9 deste ano, 2020, e foi substituída pela 16903. Então, isso é importante, a gente ter essas informações atualizadas para que nós utilizemos documentos atualizados, normas atualizadas no nosso dia a dia de trabalho. Recalque, lembra que é simultaneamente, ok? Nós falamos lá, ó, primeiro item, fator de segurança mínimo, deve atender a nota D. Simultaneamente deve atender, o desempenho vai ser satisfatório se, quando forem simultaneamente verificados. Fator de segurança mínimo, falando da A. Né? B, recalque na carga de trabalho deve ser o admissível pela estrutura. E qual é esse admissível pela estrutura? Quem tem que me falar é a estrutura. É o responsável pela estrutura. Qual é o recalque admissível? Essa informação tem que ser obtida de quem é dono dela. Eu posso ter um recalque na carga de trabalho estimado, calcular, mas eu preciso efetivamente saber o que a estrutura suporta, qual é o valor admissível pela estrutura. Então, tem que atender esse item também. Como uma prova de carga, né? Caso uma prova de carga tenha apresentado resultado insatisfatório, isso pode acontecer, então ela não passou nem no fator de segurança mínimo, nem no recalque admissível pela estrutura, ou um ou outro também, né? Porque eu preciso atender simultaneamente os dois, estado limite último, estado limite serviço. Cansamos de falar isso e vamos continuar falando. Caso uma prova de carga tenha apresentado resultado insatisfatório, deve-se elaborar o quê? Um programa de provas de carga adicionais. Eu preciso analisar o resto. Eu risquei meu palitinho de fósforo da caixa, ele não funcionou, eu preciso verificar os outros. Né? Eu tenho a prerrogativa de ter uma análise estatística através de amostragem. Mas na amostragem recolhida, eu chego à conclusão que é insatisfatório, eu devo elaborar um novo programa de análise, um novo programa de provas de carga, né? Adicionais que vai me permitir o quê? O reexame dos valores de carga admissíveis ou forças resistentes de cálculo, dependendo do método, né? Visando o quê? A aceitação ou não do serviço sob condições especiais. Porque eu também posso chegar à conclusão que eu estou aceitando mediante a isso, eu analisei de novo, usei uma hipótese de cálculo que me deu uma carga muito maior do que realmente é a real. Então, aí vai ter que ter uma análise até a gente realmente reprovar ou não aquela fundação, visando a aceitação do serviço sob condições especiais previamente definidas, ou, aí é importante, a readequação da fundação e seu eventual reforço, né? Aí, com seu respectivo projeto de reforço, cálculo do reforço, definindo as dimensões do reforço. Então, como vai ser feito, a partir de que momento, em quais circunstâncias, quais dimensões. Então, isso é importante. Né? Para comprovação de desempenho, né? Aí a gente vê aí o item 9.2.2.3, quantidade de ensaios dinâmicos. É uma observação que a norma nos dá, que para comprovar desempenho, as provas de carga estáticas a compressão
podem ser substituídas por ensaios de carregamento dinâmico conforme a norma específica, que é a 13208, que está aqui em tela, né? Ensaio de carregamento dinâmico, que ela foi uma norma de 2007, né? É ensaio de carregamento dinâmico em estacas. Então, claro que a questão de compressão é a questão exatamente da substituição. Eu posso usar ensaios dinâmicos no lugar de ensaios estáticos. Para comprovação de desempenho, as provas de carga estáticas à compressão podem ser substituídas, então, por ensaios de carregamento dinâmico, conforme a BNT NBR 13.208, na proporção de quantas? De 5 ensaios dinâmicos para cada prova de carga estática. Calculei, fez aquele percentual. Quantos ensaios que eu tenho que fazer? Tantos. Eu posso substituir cada ensaio de prova de carga estática por 5 de prova de carga dinâmica, né? Ensaios dinâmicos. Aqui a norma está escrito conforme a NBR 12131, mas a gente já sabe que cancelou, que está substituída pela 16903, né? Essa norma prova de carga estática em fundação profunda. Eu estou destacando porque o texto está lá escrito 12131, porque não existia essa norma na época do texto, né? Em obras que tenham, então, um número de estacas entre os valores da coluna B da tabela 6. Então, o que ele está me falando aqui? Isso é importante, ok? Primeiro, ele fala que eu posso substituir ensaio estático por 5 dinâmicos. 1 para 5. 1 estático para 5 dinâmicos, ok? Mas ele dá um passo a mais. Falou assim, então será que para qualquer quantidade de ensaio que a coluna B me chegar aqui, né, pela conta da coluna B eu chegar, eu posso substituir todos? Não, aí ele faz uma observação aqui, Em obras que têm um número de estacas entre os valores da coluna B e 2 vezes esse valor, a substituição pode ser total. Então, o que ele está falando? Vou voltar. Então, entre 100 e 200, entre 75 e 150, entre 50 e 100, eu posso substituir totalmente. Eu posso tirar todos os estáticos e colocar dinâmico na proporção 1 para 5, ok? Nessa proporção, até 2 vezes. Então, até 2 vezes essa coluna eu posso fazer isso. Acima desse número de estacas, conforme a BNT NBR 12131, substituída pela 16.903, é obrigatória pelo menos uma prova de carga estática. Então, acima desse dobro da coluna B, eu tenho que ter pelo menos uma estática obrigatória. Então, eu não posso substituir todas. Então, pelo menos uma, e necessariamente, obrigatoriamente, necessita ser estática, né? Então, eu tenho que fazer, segundo essa norma atualizada, não é a 12131, agora é 16.903, prova de carga estática em fundação profunda. Então, quando eu tenho mais do que o dobro da coluna B, até o dobro eu posso substituir tudo na proporção 1 para 5. Mais do que o dobro, uma é obrigatório, o resto eu posso substituir 1 para 5 também. Tá bom? Então, isso é importante a gente saber isso aí. Para estacas, casos particulares agora, 9224, estamos fechando o capítulo 9, hein, pessoal? Vamos com paciência. Casos particulares, 9224, para estacas com carga admissível superior a 3.000 kN, uma carga muito alta, podem-se executar 2 provas de carga sobre estacas do mesmo tipo, porém de menor diâmetro, né? Nesses casos, os critérios de interpretação da prova de carga devem ser justificados. O que eu posso fazer? Eu posso analisar coisas menores para concluir sobre a maior. Por quê? Claro que hoje, gente, nós temos equipamentos para fazer esse ensaio aí. Nós temos equipamento para fazer isso. Mas não é um equipamento leve, é um equipamento robusto. Mas nós temos empresas gabaritadíssimas, né, vamos falar assim, muito gabaritadas para fazer esse tipo de ensaio. Então, é um ensaio barato. Claro que é sempre melhor você ensaiar com um aspecto exatamente igual, né? Isso é importante. Eu posso extrapolar, posso fazer efeito de escala, posso, mas sempre é importante a gente, se puder, a gente fazer o ensaio na própria estaca, nas dimensões, conforme o projeto. A critério do projetista, olha a importância, hein? A critério do projetista, são aceitos outros ensaios de carga, por exemplo, teste bidirecional, devendo se levar em conta as particularidades de sua interpretação para o estabelecimento da quantidade e avaliação do desempenho. Posso aceitar outros tipos de testes, tal como bidirecional?
é um ensaio realmente interessante, criado há alguns anos, e tem sido muito bem utilizado se corretamente interpretado. E é por isso que a norma alerta para suas particularidades de interpretação para o estabelecimento da quantidade e avaliação de desempenho. Eu preciso saber interpretar esse ensaio. A empresa executora precisa saber executar e eu preciso saber interpretar, para que eu tenha a confiança necessária, para que tenha confiabilidade à utilização e à determinação, né, da quantidade e avaliação do desempenho das fundações. A tabela 6 se aplica às obras de até 500 estacas. Olha que interessante. Eu te falei da tabela 6. Essa tabela, ela é válida para obras, né? Tabela se aplica a obras de até 500 estacas. E em uma mesma região representativa do subsolo. A gente está falando dessa região representativa a norma inteira. Eu determinar uma região representativa é muito importante, porque eu preciso analisar a melancia, comparando com melancia, para não botar uma banana no meio e fazer uma salada de fruta. Acima dessa quantidade, isso é importantíssimo, tá? Questão até econômica, técnica econômica, né? O número de provas de cargas adicionais fica a critério do projetista. Então, acima desse valor, o projetista, ele pode ou não seguir esse critério lá da tabela 6, tá? Ele não é obrigado a seguir o critério da tabela 6. Por motivos técnicos, a critério do projetista, o número de provas de cargas adicionais acima das de 500, ok? Até 500 a conta é igual, a determinação é a mesma, uma, além do dobro da coluna B, é obrigatoriamente estática, as outras eu posso alterar, trocar para ensaios dinâmicos, mas acima das 500 estacas, o critério fica a cargo do projetista como determinar essas adicionais aí de ensaio. Pessoal, terminamos o capítulo 9. Fechamos mais um capítulo da NBR 6122 de 2019. Na próxima aula, nós vamos começar o capítulo 10. O capítulo 10, ele vai falar para a gente sobre essa questão da engenharia do proprietário. Nós vamos ter essas informações sobre a engenharia do proprietário. Vamos começar esse capítulo 10, que vai nos dar essas informações, como é feito essa análise de projeto, no que tange a fundações, né? Como é feita, como deve ser feita, qual é o critério que a norma nos indica. É um capítulo novíssimo em folha, né? As outras versões da norma, nenhuma tratou desse assunto, e agora nós vamos tratar desse assunto nesse capítulo 10, que é a nossa próxima aula. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, me acompanhe no Instagram. Eu espero vocês com várias perguntas para a gente poder discutir em alto nível técnico, e contem comigo no que precisarem, podem entrar em contato, que eu estou à disposição para ajudar vocês. Um forte abraço e até a próxima aula. E aí, pessoal, gostaram dessa aula número 67? Acabamos o capítulo 9. Na próxima aula vamos começar um novo capítulo. E vem comigo para a próxima aula, que vai ter a treta de novo. Vocês vão ver a confusão e o tanto que a gente precisa conhecer da norma para aplicar os nossos conhecimentos de forma correta. Um forte abraço e até a próxima aula.